Fala Simples, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Simples Excel. Meu nome é Washington Ribeiro e esse é o primeiro vídeo da nossa série Call Center. Uma série para você que já trabalha ou tem intenção de trabalhar com Excel voltado para Call Center. Claro que a gente não vai falar tudo, tá? Que Call Center é um universo muito amplo, mas a gente vai dar aí uma pincelada, uma base para você entender um pouquinho a ferramenta do Excel quando se utiliza voltado aí para o ambiente corporativo, beleza? Então, bora para a prática. Bom, nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar com base. A primeira coisa que a gente precisa analisar quando a gente vai criar relatórios, seja para o ambiente empresarial ou ambiente pessoal, qualquer coisa que você for trabalhar com o Excel, a primeira coisa que você precisa analisar é a base. Você precisa analisar de onde essa base vem, qual formato que ela vem e o que você precisa fazer nela para que você consiga extrair as informações que você quer, beleza? Então eu tenho aqui um exemplo de uma base .csv. Vou abrir ela aqui para a gente entender. Esse formato CSV, o que significa? É texto separado por vírgula. Por que eu escolhi esse formato e não aquele formato que a gente já está habituado, aquele formato bonitinho onde cada texto já vem na sua coluna? Esse formato, na maioria dos casos, nos sistemas da empresa ou até mesmo nas aplicações web, ou seja, aqueles sisteminhas web das empresas, já exportam nesse formato. A maioria, tá? Que você for pegar, vai exportar nesse formato aqui. Então, a gente já se habituando, fica mais fácil, certo? Bom, aqui se a gente for observar, esse formato CSV ele faz isso. Ele separa cada campo, ou seja, cada coluna por vírgula. Então aqui no exemplo a gente tem o cabeçalho na célula A1, onde eu tenho data da ligação, vírgula, matrícula, vírgula, atendente, vírgula. Ou seja, ele está separando cada coluna por vírgula. Como que a gente faz para o texto ficar ali bonitinho, cada um em sua coluna? A gente vai selecionar a coluna que contém os textos, porque se a gente observar aqui, eu vou dar um duplo clique aqui entre a letra A e a letra B, para a gente expandir essa coluna. Se a gente for observar, todo esse texto está apenas na coluna A. Deixa eu desfazer aqui para voltar como estava antes. Que a gente vai selecionar então a coluna onde está o texto, clicar aqui na guia dados e nessa opção texto para colunas. Se a gente observar, já está informando aqui para a gente o que ela faz. Divide uma única coluna de texto em várias colunas. Então, essa é a opção que a gente vai utilizar. Vou clicar nela, vou deixar marcado aqui delimitado e vou avançar. Bom, aqui a gente tem algumas opções de delimitadores. O que são os delimitadores? É o que está separando as nossas colunas. No caso aqui, o Excel já mostra para a gente visualização dos dados, ou seja, ele vai dar para a gente aqui uma prévia de como vai ficar esse texto quando ele for separado. No caso aqui está marcado tabulação e o nosso texto continua da mesma forma. Então, nosso texto não está separado por tabulação, senão o Excel já teria mostrado como que ele vai ficar separado. Nosso texto aqui, nesse caso, está separado por vírgula. Então, desmarco aqui tabulação e marco vírgula. E agora o Excel já mostra para a gente como que ele vai ficar separado. Então, nosso texto está separado por vírgula, ele já identificou aqui as vírgulas, e aonde tiver vírgula, ele vai separar por coluna, tá? Muito cuidado com isso, aonde tiver vírgula, por quê? Porque talvez é um campo de observação. Então, vamos supor que o time de monitoria de qualidade ou qualquer outra equipe fez ali uma observação no campo e colocou uma vírgula. Quando você for separar esse campo, o Excel vai pegar também essa observação e vai separar cada vírgula, ele vai colocar, cada texto separado por vírgula, ele vai colocar em uma coluna. Então, muito cuidado a isso, tá? Geralmente, quando o texto ele vem com vírgulas no campo observação ou outra coluna, ele não é separado por vírgula, ele é separado por tabulação, tá? Então, é só a gente se atentar a isso, mas na maioria dos casos não vai ter vírgula ou então ele vai estar separado por tabulação. Se ele tivesse separado por tabulação, assim que a gente abriu como estava aqui a tabulação, o texto já ia separar para a gente, beleza? Então, a gente clica aqui em vírgula e dá um concluir, e aqui ele já separa aqui para a gente cada coluna da forma como a gente já está habituado, tá? Cada campo na sua devida coluna, beleza? Então, é esse o conceito. Se você pegar aí um texto separado por vírgula, você já sabe como fazer. Vamos fazer aqui mais um exemplo só para a gente fixar. Então, vou salvar e vou abrir aqui essa base pipe.
Nessa outra base aqui, a gente vai entender que nem sempre o texto ele vai vir separado por vírgula. Ou seja, nesse caso aqui, ele já não está sendo separado por vírgula. Está separado por esse caractere aqui que a gente chama de pipe, beleza? Lembrando que não é essa barra, tá? E também não é essa barra. O caractere é esse aqui, ó, pipe. Observe a diferença, ok? E esse pipe ele vai estar ao lado esquerdo, ao lado direito, perdão, da sua tecla Shift ou acima da tecla Windows, caso você esteja utilizando um teclado que tem essa tecla Windows, beleza? Então, como que a gente vai fazer para separar aqui novamente esse conteúdo nas suas colunas da mesma forma que a gente fez? A gente vai selecionar a coluna, vai clicar em Dados, Texto para colunas, deixar aqui delimitado, avançar, e aqui não vai ser tabulação, nem ponto e vírgula, nem vírgula. Note aqui que a gente marcou vírgula, mas ele não mostra a separação. Por quê? Porque o nosso texto não está separado por vírgulas. Também não está separado por espaço. Se você observar aqui, ele separou, mas ele separou incorretamente. Por quê? Ali ele separou Matheus Ribeiro, ele separou Matheus numa coluna e separou Ribeiro em outra. Por que ele fez isso? Porque se a gente for separar por espaço, vários textos aqui contêm espaço, então ele vai separar errado. Muita atenção nisso, tá? Qual que é o nosso delimitador? O que está separando aqui? Que todas as colunas têm? É o pipe. Então a gente marca aqui outros, porque não tem a opção dele aqui, então a gente marca outros, coloca ele aqui e pronto. O Excel já mostra uma prévia de como que ele vai separar. A gente visualizou aqui, tá tudo correto, só dá um concluir e pronto, a gente tem o mesmo resultado, beleza? Então, é assim que a gente separa texto para colunas no formato CSV. Nem sempre vai ser pipe, nem sempre vai ser vírgula, às vezes vai ser ponto e vírgula, às vezes vai ser um parênteses, mas isso aí vai variar, tá? Os mais comuns são tabulação, vírgula e o pipe, beleza? Então, agora se você pegar uma base como essa aqui, você já sabe o que você precisa fazer para ter o seu texto aí bonitinho, separado por colunas, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí os seus comentários e até a próxima aula. Muito obrigado, tchau.